Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Malu Oliveira, oficineira de teatro, e hoje estamos aqui para mais um encontro. O tema da aula de hoje ainda é voz. Hoje a gente vai falar um pouco da profissão de dublador, de como funciona, o que é necessário, várias coisinhas a respeito, mas antes eu vou retomar a fala da aula anterior, né? A questão do aquecimento, que é sempre muito importante. Antes da gente falar muito, mesmo eu que dou aula, acabo falando muito, então é importante, eu faço aquecimentos para esses momentos de falas muito longas, ou quando tem que falar muito alto, em sala de aula principalmente, né? Pessoalmente, faz um tempo, né, gente? Que saudadinha de estar numa sala de aula e não na sala de casa. Mas lembrando, né, de trabalhar todo o aparelho, enrolei tudo. Enfim, é importante a gente se cuidar, aquecer a voz, hidratar bastante, tomar muita água, tempo quente principalmente, que é o momento que a gente está vivendo de seca, então mais ainda porque o nosso nariz resseca muito, então consequentemente nossa garganta fica mais seca. E é isso, tomar sempre cuidado com a voz, cuidado com o corpo, é sempre muito importante a gente prezar por essa nossa ferramenta, né, que é a única coisa que é nossa de verdade nessa vida, desde o momento que a gente chega aqui até o momento que a gente vai partir para, né, pro outro plano, enfim. Então, hoje a gente vai falar da questão da dublagem, que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Então, a dublagem necessariamente faz parte da categoria do audiovisual, que é, né, a arte do momento. Né? No entanto, a explosão da internet com 1000 tipos de youtubers comprova isso, né? E o quanto mais as artes caminham para esse veículo de comunicação, né, do audiovisual. Hoje existe videodanças, videoteatros, o Sesc tem tido uns trabalhos muito bacanas dentro dessa pandemia, eu tenho assistido algumas coisas e tenho achado bem interessante. Então, é importante a gente entender como funciona também o mercado, quais as exigências. Afinal, eu espero que resulte, né, no interesse de vocês de seguirem carreira, né, dentro da área artística. Então, vou falar aqui a definição do audiovisual no nosso dicionário Aurélio, né? Disse audiovisual do que pertence ao método ativo de ensino fundamentado na sensibilidade visual da criança e que utiliza a apresentação de imagens de filmes e de gravações. Aí no dicionário geral, que se destina a ou visa estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente. Disse a qualquer comunicação, mensagem, recurso material e etc. Audiovisual é um termo genérico que pode se referir a formas de comunicação que combinam som e imagem, bem como cada produto gerado por essas formas de comunicação ou a tecnologia empregada para o registro, tratamento, exibição de som e imagem sincronizados, ou ainda a linguagem gerada para a linguagem utilizada para gerar significados combinando tudo como imagem e sons. Essa é a definição do audiovisual. Por que eu já coloquei essa definição aqui? Porque ela vai aparecer aqui dentro da nossa referência. O dublador é um profissional essencial no meio audiovisual. Isso porque é ele quem dá voz a personagem de animação, filmes, séries, programas de TV e publicidade.
O conteúdo dublado é muito importante, pois torna a cultura mais acessível a todos, principalmente para as pessoas sem alfabetização. Sem a dublagem, os conteúdos estrangeiros estariam disponíveis apenas para quem domina o idioma ou sabe ler. A importância da dublagem vem da questão do quê? Do acesso a estes produtos, né? O acesso ao consumo do filme, da novela de outro país, mesmo de propagandas, né? E então a gente está falando de algo também que é comercial, a gente está falando de um produto, né? De como a gente consome isso também, sem perceber, né? Da importância que é uma função, né? No caso a dublagem, para comunicação de muitas pessoas que não sabem ler. Então, assim, é o acesso àquele conteúdo, a novas coisas, a programas, por exemplo, da Discovery Channel, HBO, coisas internacionais que, se não houvessem a dublagem, as pessoas que não sabem ler ou não dominam o idioma de qual se refere, não teriam acesso a esse conteúdo. Como ser um dublador profissional? Engana-se quem acredita que para ser um dublador profissional é preciso ter uma voz bonita, ou então apenas gostar muito da profissão. Para se trabalhar como dublador, mais importante do que ter uma voz bonita é ter uma dicção bem clara. O que isso quer dizer? Saber pronunciar muito bem as palavras para que todos compreendam o que está sendo dito. Segundo Mabel César, sócia da Sociedade Brasileira de Dublagem, em entrevista ao UOL, não adianta nada a pessoa ter uma voz incrível, mas não saber interpretar o personagem. É sua qualidade de ator de dublagem que fará de você um excelente dublador. Mas é preciso ter uma excelente dicção. A fala deve ser perfeitamente entendida. Então, quanto melhor a pessoa pronuncia as palavras, por exemplo, eu vou dar um exemplo de pessoas que às vezes falam com a boca um pouquinho fechada, não abre muito a boca para conversar, ou fala muito baixo, e aí isso dificulta muito, né, a questão da comunicação. Quanto mais a gente articula a nossa boca, né, todo o nosso aparelho aqui, ajuda melhor para que o som também seja emitido, né? E que as palavras sejam bem compreendidas. Além disso, o dublador precisa ter DRT, que é o registro de ator. Segundo o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado de São Paulo, a SATED, para conseguir o registro profissional de ator ou atriz, é preciso cursar a faculdade ou escola técnica de artes cênicas ou teatro. Caso o ator não tenha cursado uma faculdade ou curso técnico, ele deverá comprovar junto ao sindicato do seu estado que já possui cursos livres e atua na área. Dessa forma, será emitido um atestado de capacitação para que ele possa dar entrada no pedido de registro profissional no Ministério de Trabalho. Qual a formação devo ter para trabalhar como dublador? É necessário que você tenha uma formação em artes cênicas ou teatro. Com o diploma e o registro de ator ou atriz em mãos, você já pode atuar como dublador. Depois disso, se desejar, o profissional pode recorrer a especializações e cursos específicos para a área. As especializações e cursos de dublagem possuem conteúdos como técnicas de dublagem, postura diante do microfone, técnicas de sincronismo labial, o famoso lip sync, né? O lip sync é muito usado numa arte, que é a arte das drag queens, né? Elas fazem muitas dublagens, quando cantam, quando fazem suas performances. Então, essa sincronização é o famoso lip sync. E ao mesmo tempo, dentro da dublagem de filmes, é fazer com que a sua palavra, aquilo que você está falando, caiba na boca da pessoa que está dizendo no filme, né? Amenização do sotaque e regionalismo, amenização do sotaque e regionalismo. Isso é muito importante também,
Porque, por exemplo, no Brasil, que é um país continental, vamos pegar a nossa região, né? O interior de São Paulo. Nós falamos muito o R, né? O porta, porteira, verde. E aí, se você vai, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, eles já falam o R arrastado e o S, né? R$3. Isso, se a gente vai para o Nordeste, aí já tem um outro sotaque. Cada região do Nordeste tem o seu sotaque. Região Norte, região Sul, enfim, o nosso país, cada região, cada estado tem o seu sotaque. Então, dentro do curso, você acaba estudando sobre isso. E o sotaque influencia também na forma com que a gente pronuncia. Por exemplo, o nordestino tem um negócio mais lá para mais aqui, né? E por exemplo, a região sul, bate, tem uma coisa mais fechada. Então, depende, isso influencia na forma com que as coisas são ditas. Respiração, dicção e domínio de voz também são matérias do curso. Além disso, muitos cursos trazem conteúdos de interpretação em dramaturgia, desenhos, entre outros. É possível encontrar cursos específicos para dubladores nos sindicatos da carreira, por exemplo, o Sindicato do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que faz um dublador? Ator que interpreta o personagem... segundo o Wendel Bezerra, ator que interpreta o personagem Bob Esponja, o dublador usa a voz para interpretar um personagem em outra língua. Por isso, é extremamente necessário que o dublador seja um bom ator. Uma pessoa que está na mídia atual, né, muito famosa, é a Glória Groove, aquela drag cantora, que também é dubladora. Ela tem personagens que estão atualmente no ar, como o Chase, da Patrulha Canina. Ela já fez Power Rangers, já fez dublagens de filmes, enfim, N coisas, e é uma multiartista, né? E ela começou antes como dubladora, ela dubla desde criança. O dublador precisa ter uma grande vocação artística, pois é ele quem dá voz aos personagens de filmes, séries ou animações. Sendo assim, ele precisa saber interpretar, ser um bom ator e transmitir os sentimentos e emoções do personagem por sua voz. Além disso, o dublador também precisa adaptar o conteúdo do texto para o idioma desejado, com fluidez, sempre pensando no sincronismo da fala com o vídeo. Afinal, a boca do personagem deve apresentar que está sendo falado o idioma em que está sendo dublado, para que o resultado seja uma boa dublagem. O ator de dublagem deve estar em constante contato com cinema, teatro, deve ler muito e ouvir muitos programas de rádio. Toda essa bagagem cultural o ajudará a ser um profissional melhor. Também existem dublagens que são feitas para a própria língua, sem conversão de idiomas. Essas dublagens costumam ser de animações ou então corretivas. As corretivas são usadas quando o áudio original precisa ser melhorado ou está com problemas e precisa ser regravado. As dublagens que possuem conversão de idiomas, por exemplo, um conteúdo em inglês que será dublado para português, costumam ser traduzidas por um tradutor e só então depois são passadas para o dublador. Muitas vezes o dublador só tem contato com o conteúdo do texto quando chega na gravação do estúdio. Sendo assim, o profissional dessa área deve ser bem maleável e se adaptar à situação. Adaptação é a palavra, né? A palavra que define, eu acho que a evolução humana. E principalmente a nossa evolução artística. Adaptação para o ator, para o artista, é fundamental para que a gente tenha condições de se moldar para os nossos personagens, e isso inclui nossa voz. Então, hoje eu vou parar por aqui. A gente tem mais um pouquinho de conteúdo, tá? A gente vai falar ainda sobre o mercado em si, o mercado de trabalho da dublagem, sobre valores, como funciona tudo corretamente, tá? Então vai ficar para a próxima aula da semana que vem. Um beijo para todos e até a próxima! Se cuidem!